estou muito feliz de estar aqui com essa galera tão bonita e para conversar com vocês sobre um desafio. Já pensou se você fosse convidado para fazer parte de um grupo para mudar o mundo? Tipo, alguém chegasse para você, vamos mudar o mundo? E você percebesse que as mudanças propostas, elas seriam boas para você, para a tua família, para outras famílias, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, para o mundo inteiro, você fosse convidado a fazer uma mudança como essa. Eu pergunto para você, que poder você usaria? Porque se fosse uma aventura lá, Avengers, né? A gente pensaria num poder tipo Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, sei lá, outros heróis que surgiram aí depois, né? Que poder você usaria, mesmo sabendo que esses Superman só existe em Hollywood, né? Ele não existe alguém daquele jeito, mas assim, qual poder que você usaria para mudar o mundo? O que você buscaria para cumprir essa missão de mudar o mundo? Você usaria o poder da mídia? Me dá o poder da mídia, que com o poder da mídia eu posso mudar o mundo. Me dá o poder do dinheiro, da grana, eu posso mudar o mundo. Se me derem bastante grana, eu posso mudar o mundo. Não, me faz o seguinte, me dá um exército, porque ninguém pode com o poder das armas. Se o cara quiser desobedecer, chega lá com as armas e diz, ou se rende ou você vai ter problemas. Você usaria que tipo de poder? Você usaria o poder da política, da força do Estado e seus poderes, seja lá qual você acha que poderia resolver, né? Que poder você usaria? O poder de uma religião, né? Bem, que já tivesse grande, você usaria? Por onde você começaria? Porque você imagina, para conseguir algo tão grande assim, por onde que você começaria esse lance de mudar o mundo? Quais os passos você seguiria? Porque para mudar o mundo, você imagina que não seria de um dia para o outro, né? Você teria que fazer alguma coisa, tipo um processo que ajudasse você a cumprir com essa missão. A minha pergunta para você, ou mais uma pergunta para você, é o seguinte: alguém já fez isso? Alguém já conseguiu fazer isso? Porque senão, se alguém já conseguiu, a gente podia pegar como modelo, né, gente? Deixa eu ver, isso já aconteceu, já deu certo, então, peraí, deixa eu fazer igual. Vamos mudar o mundo. Eu digo para você que é possível mudar o mundo. Então, eu queria convidar você a vir nessa viagem de alguém que já fez isso, que já mudou o mundo, e a gente pudesse aplicar, baseado no mesmo poder que ele usou, baseado no mesmo, o jeito com que ele começou, os passos que ele tomou, e porque o mundo foi sendo transformado por causa começando com um homem simples. Primeiro, Jesus, ele começou toda a mudança que ele fez baseado em um poder, que é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Parece que nós dizemos isso como igreja, que tudo nós queremos fazer na força e no poder do Espírito Santo, mas depois parece que a gente fica meio assim, enfeitiçado por alguns outros poderes, e de repente você fala, não, mas se tiver isso, se tiver aquilo, daí está lá você dependendo dessas outras coisas. E hoje a gente também vai fazer um diagnóstico para ver se a gente realmente crê naquilo que a gente diz que crê e está fazendo baseado naquilo que a gente crê. Tá legal? Então eu quero pegar aqui Marcos, quando ele começa o seu evangelho, versículos 7 e 8. Veja o que está escrito lá. E esta era a sua mensagem: depois de mim, João falando, João Batista, que veio antes de Jesus,
Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Só para eu ver, levanta a mão. Já acho que a gente vai ter que pregar o evangelho aqui de novo, porque tem gente que aí é da igreja, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu, João estava dizendo, os batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Agora eu vou lá para o versículo 9 do mesmo capítulo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Um envolvimento de poder. Agora dá uma olhada no que acontece a seguir. Então, veio dos céus uma voz. Uau, já pensou, gente, você vindo uma voz vindo dos céus. E o que essa voz diz? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Veja só que Jesus aqui está mostrando sobre qual é o poder no qual ele vai basear toda a sua missão e ministério. Todo o seu propósito de vida está calcado nesse poder, nesse enchimento, nesse envolvimento. Jesus, ele ouve a voz do céu, sabe por quê? Quando o poder do Espírito Santo vem sobre você, quando você é batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que a gente vê aqui é que você ganha uma identidade de quem é do reino. Uma identidade de quem é do reino. Você sabe de onde veio essa voz? Essa voz veio do céu. A origem é o céu. A origem é uma escolha dos céus. A origem é uma escolha do céu. E essa voz vem e diz quem é Jesus. Ele é o Filho. Jesus ali então percebe a voz do céu, enquanto ele está encarnado, sendo cheio daquele, envolvido do poder do Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito, e ele então ouve, para que todos também que estivessem ali, inclusive João, percebesse quem Jesus era. O poder do Espírito Santo lhe dá o sentido de origem e de identidade. A partir desse momento você passa a saber quem você é. E aí esse poder do Espírito Santo envolve Jesus. Ele está sendo ali, recebe aquela voz do céu que fala sobre a sua identidade. E Jesus sai dali, diz Marcos. Lucas, que é um pouquinho mais cronológico ali, ele fala sobre alguns acontecimentos. Mas enfim, Jesus cheio do Espírito Santo, diz Lucas, o Evangelho do Espírito Santo também, ele diz assim, que Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido para o deserto para ser tentado. Jesus passou muito tempo ali, orando e jejuando, para resistir àquela tentação de desviar da sua missão logo no comecinho. Essa era a tentativa do inimigo. Mas Jesus estava cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. O texto diz lá, Jesus foi conduzido pelo Espírito. E Lucas fala, e cheio do Espírito, Jesus vai para ser tentado pelo diabo. Logo depois dali, ele sai. Depois nós vamos ver o que acontece posteriormente. Mas é importante que você guarde isso. Jesus cheio do Espírito Santo. A oração é que marca esse nosso entendimento. Sabe, gente, se a gente tiver aqui boas pregações, se a gente tiver aqui uma boa música, se a gente tiver aqui uma boa dança, se a gente tiver aqui um bom teatro, se a gente tiver aqui uma mídia super legal, se a gente tiver um monte de coisas dessa, mas não tiver oração, essa igreja vai ser cheia dessas coisas assim, que até são legais, mas não será cheia da presença de Deus. Porque não tem vida de oração.
e andar no Espírito, andar no poder do Espírito Santo, só é possível com uma vida de oração. Não é possível, não é um evento único e sozinho. Mesmo com Jesus, ele entendia isso. Sim, eu sei que eu recebi o Espírito, eu fui cheio do Espírito, eu fui para o deserto, eu sei que o meu Espírito está em mim, e ele é o Espírito Santo, eu estou cheio desse poder, mas agora que eu já fui cheio, então vamos lá. Tipo aquela segunda experiência, fui batizado agora com fogo, agora eu oro em línguas, glória a Deus. E glória a Deus mesmo. Só que é o seguinte, esse evento às vezes confunde as pessoas, elas não se alimentam e retroalimentam com esse poder, eles não entendem, nós não entendemos o que é andar no mundo espiritual. Jesus, Jesus, diferentemente de nós, porque parece que nós, eu estou dizendo nós mesmos, parece que nós não acreditamos muito que é importante orar, não é verdade? Ou você pode me dar uma agenda, tem gente que vai orar um pouco mais, tem gente que vai orar um pouco menos, mas de maneira geral, a igreja tem orado pouco. Se eu estava fazendo uma listinha, eu fui procurar alguma coisa, e fui ler alguma coisa, e eu percebi, eu vi uma listinha dessas, eu dei uma mexidinha nela, mas olha só, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou em lugares solitários, Jesus orou a noite inteira para escolher os 12, depois nós vamos falar sobre isso. Jesus orou quando da multiplicação dos pães, Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus orou antes da sua transfiguração, Jesus orou pelos pequeninos, Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus orou no templo, Jesus orou na ceia, Jesus orou antes da sua crucificação, Jesus orou na cruz, Jesus orou depois da sua ressurreição. O nosso mestre, cheio do Espírito Santo, nos ensinou sobre a oração, e ele não somente falava sobre a importância da oração, ele tinha uma vida de oração. Nós devemos seguir o exemplo, nós devemos seguir o ensino e o exemplo que Jesus nos deixou. Gente, nós podemos mudar o mundo, sabia? Nós podemos mudar o mundo. Eu já vi testemunhos assim sobrenaturais acontecendo perto, longe. Existe um videozinho, um pastor que inclusive já não está mais entre nós, creio que ele está lá nos céus, que é o pastor Reinhard Bonk. Ele conta uma experiência quando ele estava na África, e ele estava passando muito mal. Ele pensa que ele tomou alguma água contaminada, alguma coisa assim, e ele estava com muita febre, e ele pensou assim, dessa noite eu não passo. E repentinamente, tudo mudou, a febre passou, ele se sentiu bem, e no outro dia ele conta como se nada tivesse acontecido. E ele recebe depois uma mensagem de uma irmã, que dizia assim, olha, pastor Reinhard, era um missionário daquela igreja que orava por ele, disse assim, eu não sei porquê, eu fui incomodada pelo Senhor para parar e orar durante uma porção de tempo, até que o Espírito Santo me dissesse, pronto, pare de orar por ele. E aí ele perguntou, que dia e que hora foi essa? Foi justamente o dia e a hora que ele estava passando muito mal, que ele pensou que ia morrer. Nós, cheios do Espírito Santo, em oração, podemos mudar realidades que estão até muito distantes de nós. Você percebe que no poder do Espírito e com oração, você pode transformar o mundo. Porque esta mulher estava ajudando nessa transformação do mundo, intercedendo, orando. Ela estava orando por alguém que estava fazendo missões na África, ela estava na Alemanha. Você percebe o poder que existe na oração? Nós podemos mudar o mundo, entendendo que o nosso poder vem do Espírito Santo.
e se envolvendo com esse mundo espiritual com oração. Vamos mudar o mundo. Sobre qual poder? O poder do Espírito Santo, entendendo a importância da oração. Nós podemos mudar o mundo. Agora, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou pôr umas perguntas aí, vamos fazer um diagnóstico. Diagnósticos, eles são muito importantes. Eu já contei aqui outras vezes, mas não nesse culto, que o pastor Fabrício, da Igreja Multiplicadora, da Junta de Missões Nacionais, nós somos uma igreja multiplicadora também, né? Ele conta uma história de que um dia, ele tinha 23 anos, ele entrou numa farmácia e ele viu um aparelho de pressão, estava muito barato. Falou, vou comprar, né? A gente é mais ou menos assim, né? Você vai comprar isso por quê? Não, vale tanto e está por isso aqui, eu vou comprar, né? E quem precisa uma hora de medir a pressão. Aí ele chegou, pegou o aparelho de pressão e levou para casa. Aí ele levou para casa e chegou lá, foi medir a pressão dele. Foi estrear o aparelhinho dele, foi lá e tal, mediu pressão. Se não me engano, é que esses dias eu falei uma coisa e a Tânia falou, a princesa Tânia Mara, ela me ajuda, falou, num culto você falou no outro culto você falou outra coisa. Mas se não me engano, quem estava aqui, eu acho que era, você lembra, era 19/9, ou era 18/9, eu sei que era uma pressão assim, fora do comum. Aí ele pegou e falou assim, não, está errada, esse aparelho está errado. Ele pegou, voltou na farmácia e falou assim, estou me sentindo muito bem, 23 anos, cheio de saúde. Ele falou, tem algum problema com esse aferidor de pressão aqui, está errado. Então tá, vou pegar outro lá, e aí a gente troca para o senhor. Ele pegou e ia levando, falou, a atendente falou, para que não haja erro, vai que o lote todo está estragado, né? Vamos fazer o seguinte, experimenta aqui, o senhor chega lá na sua casa e volta, né? Eu acho que a atendente já sacou a coisa, né? Aí ele foi lá, mediu, mesmo pressão alta de novo. Aí ele pegou e falou assim, não, mas não é possível. Ela falou, para o senhor não ter dúvida, porque pode ser o problema dessa marca, desse aferidor de pressão. Foi lá e buscou aquele mais, né, tradicionalzão lá que faz e ele bateu lá, mesma pressão alta pra caramba. E aí falou assim, meu Deus, ele foi ao médico. E aí ele percebeu que ele tinha um problema e precisava ser tratado. Sabe de uma coisa, gente? Tem hora que a gente diz assim, precisamos orar mais. Mas fala, não, mas eu estou bem. Então vamos fazer um diagnóstico? Responda essas perguntas. Em que poder você confia? Onde está a sua confiança? Sabe por quê? Dependendo do poder que você confia, é o poder que você mais busca. É o que você mais procura para ajudar você. Se eu souber mais coisas, então eu creio no poder do conhecimento, do cognitivo, então eu vou procurar mais conhecimento. Afinal de contas, é esse poder que eu creio. Eu creio no poder do conhecimento que pode mudar as pessoas. Sim, pode mudar para qualquer coisa o poder do conhecimento. Mas estou falando do poder do que você mais confia. Onde está a sua confiança? Se você confia, por exemplo, no poder do dinheiro, você vai procurar ganhar bastante dinheiro para quê? Para que você tenha poder, para que você tenha poder para fazer aquilo que você quer fazer. Em que poder você confia? É diagnóstico. Segunda pergunta, você tem um lugar para ficar sozinho e orar? Você tem um lugar que você fica sozinho e ora? Diariamente? E aí? Você tem esse tempo de oração diária, você fala com Deus, você está ali falando. Você sabe que às vezes acontece comigo, eu e a Tânia, a gente se alegra muito em Deus assim. A primeira hora do dia, eu sento na cama, antes de mais nada, primeira coisa que eu faço, acho que já teve um engraçadinho que falou isso, que eu falei, não, a primeira coisa que eu faço, eu vou orar. Ele disse, não, a coisa que você faz quando acorda, você abre o olho, tudo bem, ok. Eu abro o olho
Depois eu fecho de novo para orar. E eu sento do lado da princesa Tânia Mara. Já começou a melhorar, né? Presença da Tânia Mara. E nós dois vamos para a presença de Deus. Aí é uma presença maravilhosa. Você já pensou, eu e minha princesa juntos na presença de Deus? E todos os dias em que nós estamos juntos no mesmo lugar, nós fazemos isso. E sabe o que começa a acontecer na oração? A gente vai começando a orar algumas coisas, e a gente começa a falar algumas coisas assim, e de repente a gente vai lá fazer o nosso devocional. E a gente procura alguma coisa aleatória a princípio. E geralmente isso, um versículo, um texto bíblico, tem a ver com o que a gente estava orando ou algum pedido específico que a gente fez. A gente fala com Deus, Deus fala com a gente. Você acredita mesmo que nós podemos mudar o mundo no poder do Espírito Santo? Você acredita mesmo que muito podem ser os efeitos a oração de um justo, sim ou não? Muitos querem mudanças. E sabe, toda mudança significativa e duradoura tem que passar pela oração. Bom, vamos prosseguir. Vamos continuar. Jesus vai mostrando como ele mudou o mundo. E a gente vai, copiando aqui. Vamos continuar com a história de Jesus. Vamos mudar o mundo primeiro, no poder do Espírito Santo. Lembra a importância da oração? Segundo, nós vamos mudar o mundo fazendo discípulos. Nós vamos mudar o mundo fazendo discípulos. Nós vamos mudar o mundo fazendo discípulos. Veja só como Jesus continuou essa história de transformação do mundo. Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também o designou como apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isso aqui é uma vigília judaica que leva 12 horas. 12 discípulos. Alguém já disse que ele crê que Jesus orou 1 hora por cada discípulo. E um deles era palmeirense. Que é isso? Não. Um deles era Judas. Não, isso é brincadeira. É brincadeira que eu vi a camisa. Eu não resisti a essa tentação de brincar com você, entendeu? Mas eu espero que não perca o amigo. Porque alguns falam assim, perco a piada, mas não perco o amigo. Eu não, eu prefiro perder a piada, ganhar o amigo. Tá beleza? Então, Jesus ora 1 hora por cada vez. Gente, você imagina assim, bom, se ele orou, aí Jesus saiu dali, iluminado por Deus. Ele de certo achou alguém tão bom com informática, com visão de crescimento, com visão de mundo, empreendimento. Ele chamou um cara lá, Bill Gates. Não tinha nenhum desse tipo na turma de Jesus. Não, então Jesus pelo menos saiu dali, pegou alguém assim, de uma universidade, um cara muito conhecido, um bambambam, um cara assim. Não. Mesmo porque, sabe por quê? Discípulo é um rabino naquela época, ele ia pegar discípulos jovens que ele ia preparar diante da escola que ele seguia. E geralmente os discípulos que iam atrás do mestre, eles se candidatavam. Tem um grande mestre ali, é tipo assim, né? Todo mundo vê assim, o Philip Breder. Eu quero ser discípulo do Philip Breder, eu quero ser discípulo, olha o conhecimento que ele tem, o negócio que ele fala da Bíblia, eu quero ser discípulo do Philip Breder. Aí o Philip Breder, tá bom, então faz uma fila aqui. Aí a fila é enorme, e aí ele vai fazendo, perguntando, fazendo prova. Tinha rabino que falava, dita a Torá, me fala a Torá de cor. Aí o cara falava, agora do fim para o começo.
cara falava, agora do meio para o fim, agora do meio até o começo, agora ela é toda de novo, e ia fazendo coisas bem difíceis assim. E provavelmente, e certamente, aliás, muitos daqueles, tipo Pedro, já tinha passado dessa idade. Ele já tinha, quem sabe, até se candidatado a fazer alguma dessas escolas aí, os outros talvez, mas já tinha passado da idade. Por quê? Porque ele já estava trabalhando, ele já tinha uma profissão, ele era pescador, assim como todos os outros, a maioria deles, pescadores. Então você percebe, você fica pensando assim, mas Jesus orou 12 horas e chamou um bando de pescadores, está maluco, É que você conhece a história toda agora, mas se você não conhecesse essa história, e você falasse que um cara veio para mudar o mundo, e chamou uns pescadores, você ia falar, está doido, isso aí não vai dar certo, cara, isso não vai dar certo. O pior é que ele chama alguém como Pedro, que é provavelmente alguém de uma seita muito revolucionária. Pedro andava armado, com a sua espada, porque ele acreditava que numa revolução armada para tomar o poder de Roma. Só que Jesus chama também para andar com ele um tal de Mateus. O cara é cobrador de impostos. Como é que você vai pôr um cobrador de impostos junto com um cara que anda armado para derrubar o poder de Roma? Sabe o que o cobrador de imposto era? Um traidorzão, mas um traidor mesmo, um cara que não valia nada, porque ele sendo judeu, cobrava imposto para Roma. Uau, esse cara devia ser a hora que, eu imagino assim, Jesus trazendo Mateus, tirando da coletoria e apresentando para Pedro. A Bíblia não conta como é que foi essa reação, mas cara, eu fico imaginando, eu falei, o cara falou, Jesus, está maluco, como é que você chama um cara, o cara é cobrador de impostos, ele é um traidor da nação, Jesus. Aí você pode ficar pensando, cara, mas por que Jesus orou tudo isso de hora para escolher um bando desse, mano? Não dá. O que Jesus tem na cabeça? E ele falou que estava orando e estava cheio do Espírito. Alguém de fora olha assim e fala, eles já foram até rejeitados por outros rabinos. O interessante é que ninguém fez fila para escolher Jesus como mestre. Jesus vai em busca dos seus discípulos. Jesus se revela aos seus discípulos, e eles ouvem a sua voz e o seguem. Deve ter sido uma grande surpresa para alguns deles, tendo em vista que Jesus já era conhecido, aliás, desde criança, porque desde criança ele fazia algumas coisas fora do comum. Jesus passa o tempo inteiro ensinando aqueles homens, e Jesus tinha um método, tipo construtivismo hoje, seria chamado assim, Ele parte do concreto, para depois ensinar suas lições. Ele fazia muito isso com parábolas, e lugares que ele visitava também. E ele ia andando com seus discípulos, e os ensinando, a respeito das coisas da vida, da convivência, sobre a lei de Moisés, como interpretá-la, por exemplo. Havia muitos e muitos e muitos sermões, coisas dos mistérios de Deus eram revelados àqueles 12 homens. Ele vai andando e vai ensinando. Jesus começa o seu ministério, tinha lá os seus 30 anos. Depois que ele andou 3 anos com aqueles homens, ensinando-os, mostrando para eles como deveriam agir e reagir no dia a dia, vai chegando o tempo da crucificação. Ali há um problemaço. Ixi, você imagina o Pedro, esperava que Jesus era o libertador, e que ia usar armas, e que ia chegar uma hora que ele fala, agora Pedro, agora é hora de você usar suas armas, vamos lá, todo mundo junto, vamos tomar o poder. Aí ele chega e vê Jesus indo para a cruz.
Porque eu não sei, na minha imaginação, no meu imaginário, eu penso que Pedro até o fim ficou pensando assim: não vai chegar a hora, não vai chegar a hora, não vai conseguir. Vai chegar uma hora que ele vai falar: pronto, agora é a hora, estamos num grande exército, vocês já viram que eu posso dar comida para o batalhão, mesmo quando não tiver comida, porque eu posso multiplicar pães e peixes, eu posso até convocar aquele que é cego, fazer ele enxergar, eu posso fazer o paralítico andar, então ele pode fazer parte do exército, eu tenho poder, eu tenho sabedoria, eu já falei muito sobre estratégia. Eu acho que Pedro esperava, por isso que eu imagino que foi uma decepção muito grande quando ele viu que Jesus realmente ia para a cruz, porque afinal de contas, um pouco antes Jesus avisou: ó, Satanás me pediu para ir andar com você, entendeu? Mas não vou deixar não. Mas cuidado, hein, porque Pedro repreende Jesus, diz quando Jesus mostra o jeito que ele ia morrer, o que ele ia sofrer, ele fala: não, de maneira nenhuma, não deixe que isso te aconteça, e eu mesmo que seja por morrer para o Senhor, ninguém toca no Senhor. Você imagina uma declaração dessa? Senhor, conta comigo, que eu preciso, se for preciso eu morro, mas não vou deixar o Senhor nessa ruim aí, deixa comigo. Aí ele tira a espada, corta a orelha lá do soldado, e você sabe que Pedro, ele mirou bem no meio da cachola do cara, né, para rachar o crânio do cara no meio. Só que eu imagino que o cara fez assim, tirou só a orelha, mas Pedro estava disposto a tudo. Agora você imagina, cara, e ele disposto a tudo, e Jesus fala: não é desse jeito, pega, põe a orelha do cara no lugar. E Jesus está falando: ai, começou, eu avisei Pedro, e eu falei até para ele: arreda-te, Satanás, você está pensando como quem é do mundo, que você vai conseguir com um dos poderes desta terra, e não é bem assim que nós vamos instaurar o reino de Deus. E aí vem a decepção da cruz, e ele vai caminhando para a cruz. É naquele momento que é sentado numa fogueira, Pedro fala assim: ó, não conheço tal homem. Não, você andava com ele, ó, o seu sotaque te entrega. Não, nem sei quem é. Tão cheio de decepção. Isso eu estou falando no meu imaginário, o porquê que Pedro tenha feito aquilo. Gente, Jesus morre e ele ressuscita. Sabe o poder que nós falamos, que vem com o poder da oração, o poder do Espírito Santo? A Bíblia diz que esse poder que estava em Jesus fez com que ele rompesse da morte. A morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. E aí Jesus vem e fala com os seus discípulos, e todo mundo vai olhando, e ele vai indo, fala com os discípulos de Emaús, e cheio daquele poder do Espírito Santo. Quando ele fala, aqueles dois falavam: você lembra quando ele falava, o nosso coração queimava. Hoje a gente quer falar tantas coisas, e às vezes tão elaboradas e tal, mas sem o poder do Espírito Santo, sem oração, aquilo ecoa como se fosse várias das mais variadas teses e ondas que tem por aí. Mas quem fala cheio do poder do Espírito Santo, tendo uma vida de oração, a voz queima no coração. E Jesus foi falar, e eles viram, enfim, muitos discípulos e muitas pessoas, algumas centenas de pessoas foram testemunho da ressurreição de Jesus. E Jesus está reunido antes de subir aos céus, e ele para, e ele está conversando com os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos assim, Mateus 28, 18, 20, é tipo assim, estou subindo para os céus, e vou enfatizar algo que vocês jamais podem esquecer, essa é a missão que eu vou deixar para vocês. Ele disse assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha só, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele faz de nós a sua igreja. Nós somos o corpo de Jesus. O poder e a autoridade que habita em Jesus habita no seu corpo. Então, portanto, baseado nisso que eu te falei para vocês aqui, e o que eu expliquei para vocês, portanto, vão nesse poder, nessa autoridade, e façam discípulos de todas
as nações. O que? O que? Ele está falando para um bando de pescadores, para um cobrador de impostos, para um bando de gente humilde, simples, sem poder de grana, de influência, de um monte de coisa. Ele está falando, vão por todas as nações. Ele está dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Olha só, Jesus nos deu poder e autoridade, Jesus nos deu a missão de fazer discípulos, e Jesus nos deu uma promessa, que enquanto nós estivermos fazendo o que Ele mandou a gente fazer, a presença dEle seria constante na nossa vida. É dessa presença que a gente precisa. É viver dentro dessa missão, é essa missão que a gente precisa cumprir. Tudo que sai fora disso é enfeite. Fazer discípulos. Jesus pediu para você fazer discípulos. Jesus pediu para você, para você, para você, para você, para você, para você. Ele pediu para você fazer discípulos. Agora vamos para aquela parte um pouquinho mais chata da conversa, a parte do diagnóstico. Bora. Sua agenda tem espaço para alcançar alguém para Jesus, para evangelizar alguém? Você põe na sua agenda, no seu planejamento, olha, eu quero alcançar aquela pessoa lá da minha escola para Jesus, daquele grupo que eu quero alcançar aquelas pessoas que vão jogar beach tênis comigo, aquele pessoal do futebol, aquele pessoal disso, daquilo, eu vou ganhar, eu vou bolar um plano aqui, eu vou alcançar. Então a pergunta vem, você já ganhou alguém para Jesus? Eu me lembro que um tempo atrás a pergunta era assim, você já ganhou alguém este ano para Jesus? Daí depois falou assim, você já ganhou alguém nesses 5 anos para cá, você ganhou alguém para Jesus? Agora é assim, na sua vida inteira, você já ganhou alguém para Jesus? Você cuida desse alguém para que ele se amadureça, para que ele, sabe por quê? Se não me engano, veja se não está certo, batizando-os e depois ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Você não faz isso em um dia, faz? E tem coisa para te ajudar, tem escola do discípulo, que pode te ajudar no crescimento da palavra, da Bíblia. Tem escola da família, que pode ajudar você com seus cursos e seminários sobre convivência familiar. Tem um monte de coisa que pode ajudar você. Vamos mudar o mundo, fazendo esse diagnóstico e fazendo os concertos que a gente tem que fazer, porque senão a gente não muda não. Nós temos que olhar para Jesus, ver como Ele fez, e o que Ele mandou a gente fazer, a gente saber, nós precisamos saber onde estamos, e onde queremos chegar, e estabelecer passos para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Nós vamos mudar o mundo, multiplicando esses discípulos e multiplicando pequenos grupos. Veja só o texto sobre pequenos grupos. Romanos 16:5 mostra que por causa de algumas coisas que aconteceram na história ali da igreja do Novo Testamento, eles já não podiam fazer grandes reuniões, e eles nem tinham templos, porque eles já tinham até sido expulsos do templo judaico, porque eles estavam pregando coisas que eles achavam que era heresia. Agora, veja o que aconteceu, Romanos 16:5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Eles tinham uma casa que era considerada a igreja se reunindo na casa. 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só o que Jesus fez, Ele chama os primeiros discípulos, depois você lê Marcos capítulo 1, é mais resumidaço, vai rapidão,
Mas ele chama os primeiros discípulos e vem 2 para andar com ele. Depois ele vai e chama mais outros, chama mais 2, os filhos lá dos filhos do trovão, os filhos do trovão, vai lá, chama. E aí os seus discípulos entendem que eles precisam convidar outros discípulos. André é um desses, por exemplo, que vai lá e começa a chamar outros discípulos para vir andar junto. Jesus, ele andava com um pequeno grupo. E ele sabia que aquele pequeno grupo que ele estava formando era um pequeno grupo que se multiplicaria. Você entendeu? Gente, é o seguinte, vamos dizer que eu seja um cara muito mau e eu virei rei do Brasil. Nem tem império, mas vamos dizer que eu virei rei. E aí eu não gosto da igreja. Aí eu venho aqui, já sei, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar fechar todos os templos, vou transformá-los em alguma coisa que eu julgue melhor para a sociedade. Ali vai virar um centro de atendimento médico, eu vou tomar aqueles prédios, vai ser um centro de não sei o quê, tarará. Eu imagino isso. Aí toma todos os templos, acabou a igreja, na verdade. Bom, se a igreja for calcada, se a igreja for templocêntrica, púlpitocêntrica, se a igreja tiver ídolos, que se eles não cantarem para me dar uma animada, eu não me animo em Deus, acabou a igreja. Agora, se aquela igreja for feita de discípulos de Jesus, que podem se reunir mesmo lá numa casa, e não perdem o brilho, nem a vontade, a fome de ter Deus e de se multiplicarem, vai ser bem mais difícil para o rei aqui, né, o rei malvado, dominar e acabar com essa igreja. Quando Jesus chamou os discípulos e entrou dentro deles, através do sopro do Espírito, o poder que estava em Jesus foi para dentro deles. E mesmo que eles foram perseguidos, muitos foram mortos, a igreja foi atropelada por um monte de coisa, a igreja sempre prevaleceu. E eu vou dizer uma coisa para você, a igreja vai prevalecer até Jesus voltar, porque poder nenhum pode derrotar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É a mesma coisa de você dizer assim, que alguém pode derrotar Cristo. Não pode derrotar, e nem a sua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E quando nós entendemos, vamos fazendo discípulos, vamos pegando esses discípulos, colocamos num pequeno grupo, como Jesus fez. É bem mais difícil atingir também essas pessoas, porque não é uma estrutura fácil de ser derrubada. Não, a internet também vou derrubar, né? Porque eu sou rei malvado, derrubo, ninguém mais vai poder falar de Jesus na internet. Para a igreja? Não para. Ninguém para a igreja. Nós podemos mudar o mundo. Agora, olha aqui, uma pergunta diagnóstica. Lá vai de novo o cara chato com seus diagnósticos. Você participa de um pequeno grupo multiplicador? Você se tornou discípulo de Jesus, agora você quer se unir a outros discípulos para você ganhar outros discípulos e aí multiplicando esses pequenos grupos. Você já pensou, gente? Já pensou um sonho assim? Você pega assim um mapa de Campo Grande e pega, sei lá, algum tipo de marcador e vai marcando, nesse bairro agora tem um PGM aqui, pequeno grupo multiplicador, agora nesse outro bairro tem um pequeno grupo, no outro bairro tem, e a gente aqui, a gente contando, a gente planejando, nós todos juntos, lá no meu bairro vai ter pequeno grupo, e aí todo mundo aqui vai se espalhando e falando assim, não, eu vou ter um pequeno grupo. Eu fiz parte de um avivamento de pequeno grupo, eu considero assim, que eu lembro que as pessoas vinham para o pequeno grupo, e os líderes eram super animados, sabe aquele cara que fala, eu sou líder, o cara tipo assim, tinha até um orgulho santo, dizia, eu sou líder de um pequeno grupo. Eu chegava para as pessoas assim, eu chegava para aqueles grupos e olhava para eles assim, e eu costumava dizer assim, porque eu tenho esse poder de ver. Eu olhava para o olhar das pessoas e dizia assim, você tem um olhar de líder. Sabe o que a maioria dizia?
Você acha, pastor, que eu tenho olhar de líder? Claro, olha no espelho depois e você vai ver se você não tem um olhar de líder. Gente, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Às vezes eu fico pensando, o que a maior parte das pessoas estão fazendo da sua vida? Será que nós entendemos que Jesus tem um propósito para a vida que Ele nos deu? Ou a gente vive assim só para ganhar um dinheiro aí, ter o sustento aí, fazer alguma coisinha, de repente fazer umas viagenzinhas, de repente estudar numa escola bacana, ter uma casa legal, um carro legal, de repente fazer aí umas boas obras, tal. Gente, eu só queria rapidamente falar sobre você, o que é um pequeno grupo dentro da nossa estrutura. Talvez você não entenda, mas o que é esse tal de pequeno grupo? Um pequeno grupo de pessoas, aqui para nós, o PGM é um pequeno grupo que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Um pequeno grupo multiplicador é uma ferramenta para o cumprimento da grande comissão, sabe? Fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai. E uma importante estrutura de apoio à visão da igreja multiplicadora em seus 5 princípios. A igreja multiplicadora, nós somos uma igreja multiplicadora, tem 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Os PGMs interagem com todos esses princípios. Agora, algo que o pastor Márcio Tunala, expert no assunto, falou. O propósito é que todos os presentes daquele pequeno grupo sejam edificados. Por isso, o ensino do evangelho, seus desdobramentos para a vida, como se aplica a palavra que foi dada, é uma de suas funções principais. Qualquer estratégia que assumimos para o desenvolvimento de uma igreja deve ser focada no conhecimento de Jesus Cristo por intermédio da palavra. Por isso, um PGM, um pequeno grupo multiplicador, só tem razão de ser quando Cristo está no centro. Cristo sempre tem que ser o centro de tudo. Agora, já indo para o fim aqui. Eu sei que essa mensagem ia ser, eu sabia que ela ia ser um pouco mais longa assim, mas é muito importante que você tenha o DNA da Primeira Batista. Aqui eu estou falando sobre DNA da Primeira Batista. Perguntas diagnósticas. De novo, bora lá? Vamos medir a pressão? Você participa de um pequeno grupo? E se participa desse pequeno grupo multiplicador, desse PGM, você dedica tempo para orar pelo seu PGM, porque lembra que o princípio é oração. Você só vai se dar bem, e o seu pequeno grupo vai se dar bem se é oração, pessoas cheias do Espírito Santo. Já se dispôs a trazer os seus discípulos para dentro de um pequeno grupo de discípulos, para juntos vocês serem edificados, crescerem, consolarem uns aos outros, amarem uns aos outros, perdoarem uns aos outros, fazer tantas coisas, tudo que Jesus ensinou. E eu pergunto para você, você já pensou em ser um líder de um pequeno grupo? Talvez você diga, não, aí foi demais, eu não consigo ser líder não. Então vamos para o 4º e último ponto. Jesus entendia que cada discípulo seu precisava liderar um movimento de multiplicação de discípulos, ou seja, precisavam ser líderes. Por isso, na minha ótica, no meu ponto de vista, todos que são da igreja de Cristo são líderes, porque são sal e luz, sal da terra, luz do mundo. Nascemos para influenciar. Então nós devemos formar novos líderes. Nós vamos mudar o mundo assim. Tem um homem, um apóstolo, que foi treinar o seu discípulo Timóteo. Então ele está treinando, está formando uma liderança. Paulo queria formar um líder, queria que Timóteo fosse um líder, inclusive um líder de uma região ali.
Agora veja só o que ele disse a Timóteo em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que é que Jesus está dizendo? Olha, precisamos formar líderes que sejam fortes na graça de Cristo, que sejam aprovados no testemunho e que sejam capazes de ensinar a outros. Viu ali, ó? Dividir a coisa ali em 3 pontinhos, tipo o pastor presbiteriano gosta de fazer isso, né? Sempre tem 3 pontos na pregação do pastor presbiteriano. É legal isso aí, né? Não é verdade, porque já vi pastor presbiteriano que prega em vários outros temas. Mas veja só: 1, fortes na graça de Cristo. 2, aprovados no testemunho. 3, fiéis, capazes de ensinar a outros líderes. Pequenos grupos multiplicadores, eles são saudáveis, e por serem saudáveis eles crescem, e por crescerem eles se multiplicam. Eu uso para ver a saúde de um pequeno grupo o acróstico SCM, que significa sou corintiano mesmo. Não significa isso não. Significa saudável, que cresce e multiplica. Saudável, que cresce e multiplica. Todas as pessoas saudáveis, elas crescem. Você já viu um bebezinho, por mais bonitinho que seja, que coisa fofa, eu queria guardar ele e tal. Mas se ele continua a beber, o pai e a mãe falam: meu filho não está crescendo. O que está acontecendo com ele? Por quê? Não está saudável. Ele cresce, não é? Porque organismos saudáveis, eles crescem. No caso do pequeno grupo, quando ele é saudável, ele cresce e se multiplica. Então vamos para os finalmente aqui. Formação de novos líderes. Aqui não vai ser exatamente um diagnóstico, mas vai funcionar como se fosse. Se você já é um líder, aceite o desafio, forme outros. Sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Se ainda não é um líder, permita-se ser ensinado para ser um. Existe até um jeito de ajudar. Quando você vê lá o pequeno grupo está se multiplicando, faça o curso de líderes da escola do discípulo. É muito 10. Até aquele cara que está meio rejeitando a coisa assim, ó, eu aconselho você, pega o pessoal do pequeno grupo, tem líder que faz isso. Ele pega todo mundo do seu PGM e fala assim: todo mundo vai fazer curso de líder. Já vi um cara doidão fazer isso. Mas eu vou ser líder? Não estou dizendo que você vai ser, mas vamos fazer o curso. Se for, você vai estar pronto. As pessoas vão fazer o curso e percebem que a capacitação de Deus, no poder do Espírito Santo, bem ensinadinho, bem trabalhado, por uma escola que tem capacidade para ajudar, faça o curso da escola do discípulo. Na escola do discípulo também tem um curso de 8 hábitos. Você que já é líder, faça o curso 8 hábitos. E assim nós vamos estar nos multiplicando. Gente, quero terminar dizendo uma coisa assim, ó. Se você está levando a sua vida só por levar, qualquer lugar que você for, tá bom, não é? Você não sabe para onde você está indo, então qualquer lugar que você chegar, pode ser que você não goste do lugar onde você vai chegar, se você levar a vida desse jeito, mas vai chegar em algum lugar. O pastor Fabrício, aquele que eu falei do teste, ele terminou a palestra dele falando uma coisa muito interessante. Quem aqui já foi num parque de diversões? Hoje já é outro esquema, né? Às vezes tem até outro nome. Mas já viu o carrinho bate-bate? Levanta a mão. Quem já viu o carrinho bate-bate? Eu fui falar para uma pessoa que o carrinho bate-bate. Ela ficou de mão levantada, e uma pessoa mais velha falou: pastor, é que você é velho, os mais novos não conhecem que é o carrinho bate. Porque mais levantou a mão, conhece carrinho bate-bate, foi essa galera aqui, ó. Quem que não conhece carrinho bate-bate? Tem gente que é por fora, só para chamar eu de velho, né? Então,
Gente, olha que legal que é o carrinho bate-bate. Ainda mais hoje. Eu vi num parque de diversões, bem grandão, enorme. O carrinho bate-bate não era o carrinho bate-bate que você vai aqui no shopping do Parque dos Ipês, não. Pô, era demais. Você entrava assim, tinha luzes piscando, uma música, uns carrinhos, você entrava assim, você falava, tinha do lado assim, tinha aquelas luzes de LED piscando, aí você entrava, a hora que você batia, paf, a luz piscava diferente. Eu falava, uau, deve ser legal andar nesse carrinho bate-bate, né? E é legal, é emocionante, a música, a batida, as luzes. Mas a hora que acaba a energia, o carrinho para. Por mais que tenha sido legal, você não foi a lugar nenhum no carrinho bate-bate, né? Você não estava numa estrada, você não estava no começo. Começa aqui, daqui tantos quilômetros você vai chegar no lugar que você quer. Não estava. Muitas vezes a tua vida e a nossa vida, e nós como igreja, estamos brincando de carrinho bate-bate. Se você pegar, ele cita, para não destruir, porque a história dele, eu só estou contando e já estou pondo flores na história do cara aqui. Mas assim, ele fala, mas se você pegar um trem de ferro, que no Brasil não tem muitas viagens de trem, né? Lá em outros lugares tem viagens de trem sensacionais. Mas se você pega um trem, ele pega você numa estação e você compra um bilhete que está dizendo, olha, esse bilhete te dá direito a sair dessa estação e a chegar em tal estação. Às vezes a viagem não é lá tão legal, não é assim tão emocionante. De repente você pode até ver algumas paisagens muito bonitas, tal, mas não vai ter a emoção do carrinho bate-bate. Mas você saiu de uma estação, você saiu de um destino, de uma origem, e chegou a um destino. Tinha origem e tinha destino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos deu origem. Nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, para que praticássemos boas obras, segundo Efésios, capítulo 1. Lê lá, 1, 2, que você vai ver, sobre quem é a igreja. Nós temos origem. Se você não sabe que é sua origem, você fica perdido, você não sabe de onde você veio de Deus, você nasceu em Deus, você nasceu do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está em você, e Deus fez isso, Ele desejou isso desde antes da fundação do mundo. É difícil para você imaginar isso, mas para Deus, hoje, ontem, daqui 10 mil anos, ou milhões de anos para trás, para Ele. Por isso que tem coisa na Bíblia que você lê, Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo. Sim, você tem origem. Ei, você tem identidade. Porque quando você nasceu do Espírito Santo, é que nem Deus falou para Jesus, porque agora nós somos os irmãos de Jesus, Ele é o primogênito. Ei, eu e você somos filhos de Deus, a nossa identidade não é uma identidade qualquer. Eu não preciso me sentir que eu não sou, eu sou. É muito mais do que eu faço para ser, é quem eu sou, me leva a fazer o que eu tenho que fazer por causa do meu ser. Eu tenho origem, eu tenho identidade, eu tenho propósito de vida, porque Deus me deu essa identidade, minha vida tem propósito. Sua vida não é para ser largada por aí não, e você ser tomado por qualquer um desejo desse mundo que só decepciona. Deus tem um propósito para essa sua vida. A sua vida, ela é muito preciosa para Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. E depois que acabar tudo isso daqui, nós não vamos acabar num túmulo, nós não vamos virar um monte de cinza. Não. Para onde Jesus foi, nós vamos também. Ele esteve aqui e Ele ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai, e Ele quer nos levar para onde Ele está, porque onde Ele estiver, também nós estaremos, e cearemos com Ele. Nós temos destino. Você entende? É por causa disso, que o que a gente está falando aqui, nós somos um esqueminha de organização, de planejamento estratégico da Primeira Batista, diz respeito a quem nós somos em Cristo Jesus.
e o que nós somos determinados para fazer por sermos quem nós somos. Viva essa vida. Viva essa vida com propósito. Nós podemos mudar o mundo. Então o que nós estamos esperando? Vamos mudar o mundo. Ele começa você chamando um discípulo, 2, 3, 12. Depois cada um desses 12 chamam mais, e nós vamos formando discípulos que sejam a imagem e semelhança de Cristo. Nós podemos mudar o mundo. Sabe, esse grupo de pescadores que ninguém mais dava nada por eles, esse cobrador de imposto que era considerado um traidor da nação, todo o mundo civilizado foi alcançado, porque eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham uma mensagem poderosa de transformação, e o mundo foi mudado por um bando de pescadores e um cobrador de impostos. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, com a identidade que Deus deu para você, para ser filho de Deus, e para você mudar o mundo. Amém? Amém? E olha, Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, e a bondade de Deus seguirá você todos os dias.